Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos envolvendo neste clima de amor, de serenidade, para que possamos fazer reflexões importantes, acerca deste trabalho sobre os centros espíritas, as casas espíritas, que é o núcleo que todos vocês já estão participando e que a tendência leva, a que vocês fiquem aqui trabalhando, ou se não fiquem nessa casa, que trabalhem em outra casa espírita, já que é o nosso objetivo. Então, inicialmente, eu vou fazer assim, um comentário sobre as casas espíritas, os centros espíritas de modo geral, que é o objetivo mesmo da doutrina. E depois, então, o Antônio Carlos vai falar mais especificamente desta casa que nos acolhe. Então, como todos vocês sabem, Kardec, que é o codificador da doutrina dos espíritos. Antes de Kardec, não tinha espiritismo. Tinha fenômenos mediúnicos, tanto é que estes fenômenos que convidam Kardec a fazer essa reflexão, mas não tinha doutrina espírita. A partir do estudo, da elaboração das ideias, das pesquisas, de análise, é que Kardec, então, vamos dizer, ele funda a doutrina dos espíritos, que é o espiritismo. E nesta mesma época, Kardec já criou as sociedades espíritas, que seria hoje os centros espíritas. E Kardec dizia que não era para ter apenas uma sociedade no lugar, era para ter vários grupos. É que era preferível mais grupos menores do que um só que abrigasse todas as pessoas. Porque, na realidade, a proposta da doutrina não é apenas que a gente vá ao núcleo religioso nosso, que é a doutrina, apenas para orarmos. A doutrina espírita ela tem um leque de abrangência maior. As casas espíritas elas devem ter vários núcleos, que é o do estudo, é o do acolhimento, é da prática mediúnica, é da assistência social, é da assistência fraterna, é o templo religioso, é o agrupamento mesmo que vai trabalhar com crianças, com jovens, com adultos. Então, ela tem uma dimensão bastante ampla. E Kardec, na época, já teve esse foco. E, de lá para cá, que é claro que agora nós estamos falando do Brasil, que a doutrina espírita acabou vindo florescer aqui no Brasil, nós temos em todos os estados do Brasil os agrupamentos que estudam e coordenam e dão sempre assim, orientações para que as casas espíritas tenham um norte. Nós bem sabemos que a doutrina espírita, diferentemente de outros agrupamentos religiosos, elas não têm assim, coordenação, nenhuma ascendência. A fulano ele ocupa tal posto nessa religião e todo mundo tem que ouvir, tem que seguir. Não, mas existem grupos, pessoas que estudam, que elaboram, às vezes, manuais, que dão orientação para que a gente possa ter um norte melhor, para que os grupos possam buscar uma unidade da doutrina dentro das diversidades, que é a proposta. Cada um é um, mas todos têm que buscar essa unidade. Então, neste livro aqui, Conviver e Melhorar, que é um livro escrito por dois espíritos, na realidade, é Lourdes Caterine Batuíra. Esse texto aqui é de Batuíra, a psicografia de Francisco Espírito Santos Neto. Ele vai falar sobre a casa espírita que ele chama de edifício divino, que eu achei muito interessante e quero dividir isso com vocês, que está bem oportuno aqui. O Batuíra, que é o espírito que escreve o texto, ele diz o seguinte, que isso nós já sabemos, até está lá em Paulo, também em Efésios, que não existe nenhuma construção. Aqui ele está falando de uma casa espírita, mas nós vamos trazer também para qualquer agrupamento religioso ou qualquer agrupamento voltado para o bem. Que não existe nenhuma instituição voltada para o bem que não esteja antes
planejada no mundo espiritual. Olha que interessante. Então, toda instituição voltada para o bem, ela primeiro tem um planejamento no plano espiritual. Coordenadores e planejadores do plano espiritual, que vão se sintonizar com a equipe dos espíritos encarnados, que naturalmente também já saíram da espiritualidade com aquela proposta de trabalho e que vão edificar a casa de trabalho no bem. No caso aqui nosso, é o centro espírita, né? Mas não estamos querendo dizer que só o centro espírita que tem o correspondente no plano espiritual. Seria muita pretensão. Ou seja, a planta do edifício, né? Não a planta física apenas, que essa também existe, mas o núcleo de trabalho, a dinâmica da casa espírita, primeiro foi elaborada no mundo espiritual, com coordenadores da equipe espiritual. E que, naturalmente, a equipe encarnada, que também não é aleatória, ou seja, ninguém cai em nenhum lugar de paraquedas, né? Que todos nós temos projetos definidos e metas definidas para as nossas vidas, essa equipe também vai ser preparada e vai entrar em sintonia com a equipe espiritual e vai elaborar o trabalho. Bom, é evidente que se as pessoas que se propuseram no campo dos encarnados a executar a tarefa e não executam, a espiritualidade, não tem dúvida, vai substituindo por outros, né? O que não pode é haver a falência daquela casa, daquela instituição do bem. Só vai haver a falência da instituição do bem se houver, por parte dos encarnados, desvios dos propósitos. Então, se a casa foi construída para propósito X no bem, e ela, por motivo este ou aquele, os seus responsáveis começam a desviar do propósito, aí, naturalmente, vai acontecer a falência, porque os espíritos, no âmbito da espiritualidade, os coordenadores vão se afastar. E aí, a casa pode até continuar, mas não com o propósito a que foi ou deveria ser destinado. Então, isso é muito importante para nós, porque muitas vezes, quando nós entramos numa instituição, eu vou repetir isto pela última vez, né? Eu estou falando da casa espírita, mas não estou dizendo que é apenas a casa espírita que tem a coordenação espiritual, viu, gente? Toda instituição do bem, os hospitais, todos os templos religiosos, todas as instituições que acolhem as pessoas, as escolas, enfim, todas as instituições que promovem o ser humano, ela tem antes uma ascendência espiritual. Mas como eu estou falando aqui de centro espírita, vou me focar nisso. Mas não tenhamos a pretensão de achar que é só centro espírita que tem coordenação espiritual. Então, muitas vezes nós entramos numa casa espírita para trabalho ou para buscar um refrigério para as nossas almas, e nós prestamos, às vezes, atenção, aqui tem um salão, tem um corredor, tem uma escada que leva a algumas salas no andar de cima, tal. Isso é de âmbito apenas material. Tenhamos certeza de que no âmbito espiritual ela tem uma ligação estreita. E que a casa só tem essa dimensão porque os espíritos planejaram isto. E, naturalmente, contando agora com os encarnados, porque precisam contar com os encarnados, né? A espiritualidade está ajudando os encarnados a elaborar essa tarefa para socorrer as criaturas. Para que todos, e as primeiras criaturas a serem socorridas somos nós mesmos, os que frequentamos, os que trabalhamos, né? Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso. Uma casa espírita, ela precisa, principalmente hoje, ter condições físicas adequadas, até para as pessoas se sentirem bem, né? Então, houve um determinado momento do início da doutrina espírita, que as casas espíritas, porque as pessoas estavam mesmo no início, né, do estudo, elas às vezes se reuniam numa pequena casinha, e aí elas se reuniam e tinham as reuniões, ótimo.
Agora, hoje, as pessoas estão buscando cada vez mais e as casas foram crescendo e elas precisam dar condições físicas para que as pessoas estejam bem. Mas nada que seja estrondoso. Uma casa espírita, ela não precisa ter a sua arquitetura para chamar a atenção dos outros. Ela precisa ter uma arquitetura que abrigue as pessoas com comodidade, sem riscos, sem perigos. Para vocês terem ideia, por exemplo, existe um órgão, que fiscaliza todas as instituições que recebem pessoas. Isso desde os lazeres aos grupos religiosos. Então, veio o corpo de bombeiro aqui, ele faz a vistoria de tudo, ele afixou lá na frente, quando vocês entram, vocês podem ver a capacidade de X pessoas. Por quê? Porque se houver algum problema de ordem técnica e tiver algum atrapalho, as pessoas têm que ter capacidade para sair, têm que ter facilidade para sair. Isso aí faz parte das coisas da Terra. Então, esses cuidados nós temos que ter hoje. Nós não podemos ter a ingenuidade de apenas ir reunindo as pessoas sem as comodidades e as precauções necessárias. Mas nada que seja estrondoso, E a casa espírita, ela é despojada de todos os aparatos de rituais. Então, nós não temos imagens, nós não temos nada disso. Por quê? Porque a proposta da doutrina espírita é a mesma do cristianismo primitivo. As pessoas vão se reunir para o estudo, para o trabalho no bem, para a fraternidade, para o socorro espiritual. Tem que ser assim. Então, esse edifício divino, o Batuíra fala que é um edifício divino, porque ele foi construído antes na espiritualidade, em nome de Deus. Ele fala assim, olha, eu vou só ler os itens e explicar. O centro espírita eleva-se e ultrapassa os limites físicos, demonstrando assim sua transcendência, pois atinge as instâncias superiores do amor e do conhecimento. Por isso que ele chama de edifício divino. Ele tem que ultrapassar os limites físicos. Nós já tivemos notícias de espíritos amigos, colaboradores, que é como se nós tivéssemos em uma parte, uma dimensão aqui, como se fosse um túnel, Mas um túnel não na horizontalidade, mas na verticalidade, que nos conduz à equipe espiritual. Deve ser um educandário de luz. Todo centro espírita tem que ser um educandário de luz. O que significa isso? Tem que ter estudo, porque é o estudo que nos tira da ignorância. E a ignorância nos aprisiona. E o conhecimento nos liberta. E aí nós vamos lembrar de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a casa espírita, ela não pode ser apenas um lugar de oração. Ela é também, deve ser também, mas deve ser, em primeiro lugar, de estudo. Porque o estudo até nos ensina como orar e por que orar e quando orar. Para que nós não sejamos apenas repetitivos. Deve ser uma oficina de caridade. Nós devemos desenvolver entre nós, todos os frequentadores, a fraternidade que nos leva à caridade, que é o escopo também da doutrina espírita. Porque o que nos diz os ensinamentos, nos dizem os ensinamentos espíritas? Fora da caridade não há salvação. Mas não apenas a caridade da assistência social, que essa também é importante. A casa espírita também deve trabalhar pela assistência social, principalmente num país como o nosso, que há muitas desigualdades sociais. Mas a maior caridade é aquela que vai esclarecer a pessoa, para que ela possa, para a própria pessoa possa se conduzir na vida, buscar a sua autonomia espiritual. Que esse é o objetivo da doutrina espírita, para que nós não sejamos pedintes da espiritualidade eternamente. Porque é isso que a doutrina espírita quer de nós, que através do conhecimento espírita, nós conheçamos e nós sabemos, olha, eu sei que isso é bom para mim e vou fazer isto.
seres livres. A casa espírita, o centro espírita deve ser uma farmácia da alma. Por que farmácia? A farmácia é um lugar onde se vendem remédios, que vão minimizar as nossas dores. Mas o centro espírita tem que ser uma farmácia da alma. Não vai vender remédio, porque na casa espírita nada se vende, né? Mas é um local onde vai ser uma farmácia da alma, onde vai curar as nossas dores. E o medicamento é, sobretudo, o evangelho e o esclarecimento, né? É uma biblioteca abençoada também. Toda casa espírita tem que ter uma biblioteca. Pode não ser tão grande, mas tem que oferecer livros para as pessoas lerem, se aperfeiçoarem. Para nós tirarmos os nossos companheiros que buscam a casa espírita daquele lugar assim. Eu vou, assisto a palestra, vou embora para casa e está tudo bem. Aí, se o orador vai lá e fala a maior bobagem, porque às vezes acontece, é igual eu estou aqui, eu posso cometer um equívoco. E se a pessoa também estuda, ela fala, não, isso não é adequado. Né? Ela pode questionar, e é assim que tem que ser os participantes de uma casa espírita. Então, toda casa espírita tem que ter uma biblioteca também, né? Para oferecer livros para as pessoas estudarem. Uma estalagem fraterna. As pessoas, às vezes, buscam a casa espírita, até pessoas de outras religiões, ou pessoas que não têm religião nenhuma, porque falam assim, hoje eu estou num momento de dor, com muita dificuldade. Ela tem que entrar aqui e receber esse acolhimento. Esse acolhimento é importante para todos, né? Todo centro espírita tem que ser acolhedor. É um dos papéis da casa espírita. E o centro espírita nos dá suporte para discernirmos e para aprendermos a viver melhor. É isso que a gente tem que aprender num agrupamento espírita. Nós não temos que... A nossa meta não é a felicidade. Nossa meta é a felicidade. Por felicidade, compreende cumprir as leis de Deus, estar em harmonia com elas. E nós precisamos aprender a conviver melhor. Então, a casa... Os centros espíritas têm essa proposta, né? Isso no edifício espiritual. E lembrando também que os agrupamentos, né, que não tem nenhum, não existe nenhum pastor no movimento espírita, nenhum rabino, nenhum padre, não existe ninguém que tenha autoridade máxima. Não existe, na doutrina espírita não tem hierarquia. Todas as pessoas têm as mesmas responsabilidades e os mesmos deveres. Entretanto, nós sabemos que existem muitas pessoas na seara espírita que estudam muito, que elaboram livros, que elaboram, vamos dizer assim, nortes para que todas as casas espíritas possam estudar e verificar, né, aquelas ideias e se adequar melhor à sua casa espírita. E ainda bem que existem pessoas que fazem isso. Existem inúmeras pessoas. Esses agrupamentos estão representados no âmbito da federação, né, da federativa, da unidade do Brasil, é a Federação Espírita Brasileira. Que de lá eles vão encaminhando os estudos para as representações nos estados, né? Cada estado também tem a sua representação, depois cada município também tem a sua representação, não para dar ordens. Tem nem um livro espírita que fala, se o centro espírita não fizer isso, não é considerado centro espírita. Não existe isso. Né? Tem que obedecer o fulano X, o fulano Y. Isso não existe. Mas nós temos inúmeros livros que nos orientam para que as nossas práticas possam buscar uma unidade dentro do postulado da doutrina espírita. E, nesses postulados, nós vamos, naturalmente, estudar os livros básicos, que são as obras de Kardec. Não concebe uma casa espírita em que as pessoas não estudem Kardec. Principalmente os livros que nos servem de base, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que até é o norte aqui, no caso do Cohen, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese,
né? E temos outros, tem a Revista Espírita de Kardec, tem a Obras Póstumas, e toda a obra subsidiária, os livros de Emmanuel, de André Luiz, e de todos os grandes, os nobres espíritos que estão estudando nesse esforço, né? A Joana de Ângeles, para nos deixar um suporte teórico e de esclarecimento para que nós possamos aprender a viver melhor. Então, esse é o grande diferencial, né, que eu vejo na casa espírita, porque quem frequenta uma casa espírita não vai apenas só para orar, só para buscar o recurso, mas ela tem que ser esclarecida, para que logo ela já possa começar a trabalhar, estudar, e para que ela tenha o seu discernimento. Eu não vou fazer isto, né, no agrupamento de vocês aqui, por exemplo, porque a Sueli falou, porque a Márcia orientou, porque o Gerson recomendou. Eu vou escolher isto porque eu estudei nas obras e este ensinamento passa pelo meu raciocínio lógico, de espírito lúcido que sou, que é melhor eu fazer assim. Ou se eu participo de um agrupamento e escuto alguém falar alguma coisa que não passa pela minha razão, eu tenho que ter a liberdade de falar, mas por que é assim? Isso não quer dizer que eu possa estar coberto de razão, mas eu tenho pelo menos o direito e o dever de estabelecer o diálogo, porque é isso que nos encaminha para o progresso. Já terminando aqui, Antônio, só para fixar bem aqui, nós temos que lembrar que o centro espírita é um núcleo, né, já falei, mas vou repetir, para fixar, de estudo, de oração e de trabalho praticado dentro dos princípios espíritas. Então, é assim que nós vamos verificar se a casa espírita que nós frequentamos, ela está bem direcionada. É um núcleo de estudos. Eu estudo lá, eu tenho oportunidade de estudo, de aprendizado. Eu tenho oportunidade também de fazer as minhas reflexões íntimas através da oração, da mentalização, da meditação, das reflexões positivas que nos elevam até Deus. E eu tenho oportunidade de trabalho. E quando nós falamos em oportunidade de trabalho na casa espírita, é do trabalho, vamos supor, de colocar uma água no copinho aos trabalhos maiores. Porque todos são importantes. Todos os trabalhos na casa espírita são importantes. Porque uma casa espírita também ela vai abranger espíritos de todas as idades. Uma casa espírita também bem direcionada tem que ter atividade para as crianças, preparando a criança, as crianças, para que aquela casa depois, posteriormente, possa sempre ser continuada. Porque senão vai chegar uma hora que não vai ter mais gente para continuar, ou senão vai ter que pegar lá de fora, que pode também, por que não? Mas quando a criança já é educada na casa, ela vai pegando assim, aquele interesse, ela vai ficando mais focada na casa. Acolher os jovens, porque o jovem também precisa de um espaço de estudo, de questionamento, o jovem bastante questionador, e um momento também único dele, que ele vai também começar a aprender a dirigir. Eles já começam a ter as atividades de decisão, de direção, isso é muito importante para o jovem. E, às vezes, ele fica só com o agrupamento adulto, o adulto, às vezes, involuntariamente, acaba cerceando as atividades do jovem. E o movimento adulto, que são os movimentos que já vão dar mais responsabilidade, porque o adulto já está na hora de ter essas atividades. Então, de modo geral, uma casa espírita ela tem que ter esse foco. Agora, então, Antônio Carlos falará sobre o Luz e Amor especificamente. Essa explanação da Marlene, como ela disse, de caráter geral, e isso também serve para mostrar a nossa fundamentação. Que, em primeiro lugar, nós nos fundamentamos, como ela disse, na obra
de Allan Kardec, porque o Espiritismo está contido nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, né? E nós aqui, e o Grupo Espírita Luz e Amor completou em novembro 82 anos, né? Ele foi fundado pelo João Marcelino Rodrigues, que após o seu desencarne em 1949, passou a ser o coordenador espiritual da casa, né? E aqui nós podemos dizer que nós procuramos nos fundamentar na obra de Kardec, no Espiritismo, lógico, né? Nas obras complementares. Então, tudo que surge no movimento espírita, que seja bom, que esteja de acordo com essa linha de trabalho, né? E for bom para nós aqui na casa, nós podemos implantar, nós podemos usar. Como aconteceu com o próprio Cohen, né? Lá na década de 70, a partir de 1970, surgiu o Cohen, que é esse curso, né, que vocês estão na metade hoje. E quando nós lemos um artigo sobre o Cohen na Revista Internacional Espírita, nós ficamos assim, apaixonados, vidrados, né? Porque nós já vínhamos trabalhando com programas de estudo desde a época da Mocidade Espírita, né? E quando vimos a estrutura do Cohen, a proposta do Cohen, nós falamos, é isso aqui que nós queremos. E aí, já faz 37 anos que nós temos um Cohen aqui na nossa casa, né? E o Cohen, nós temos dois, né? O de terça e o de sábado, eles funcionam assim. O início é em anos alternados. O ano que vem começa o de terça, um novo Cohen. Em 2015, no sábado, vai começar outro Cohen, né? Então o Cohen tem sido para nós a porta de entrada. A porta de entrada. As pessoas às vezes nos procuram querendo trabalhar na mediunidade, frequentar um trabalho de desobsessão. Aí nós recomendamos, pedimos que faça o curso para a pessoa se preparar bem, né? E durante o preparo, ela vai se harmonizar com um grupo que está em formação, né? Para que haja, porque isso é fundamental na prática mediúnica. A harmonia, a amizade, o entrelaçamento entre as pessoas. Isso é muito importante, né? Nós não colocamos assim ninguém sem esse preparo nos grupos mediúnicos. Chegamos até a fazer algumas tentativas e vimos que não deu certo. Porque às vezes as pessoas nos diziam que nós estávamos sendo inflexíveis. Então fomos testar um ou outro aí, mas não deu certo. A pessoa entra num grupo mediúnico, ela fica igual um peixe fora d'água. Então aqui vocês estão vendo, ó, demora 2 anos para se formar um grupo mediúnico, né? Então a coisa é feita assim com muita seriedade, com muita, assim, com uma certa maturidade, né? Com o melhor direcionamento possível de tudo isso, né? Porque tem que ter essa seriedade.
E nós procuramos também aqui na casa atender todas as faixas etárias, desde a infância, juventude, a faixa adulta, né? Então nós temos evangelização para as crianças a partir de 3 anos, né? Temos a mocidade, que varia aí de 15 a 18 anos, às vezes 14. E o relacionamento do centro com a mocidade é muito bom, é dos melhores, né? E nós temos também uma atividade social, que é a distribuição de cestas básicas, né? Porque o nosso foco aqui no Luz e Amor é mais o tratamento espiritual, o estudo e o tratamento espiritual, a caridade moral, vamos dizer assim, né? Mas nós temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza e temos essa atividade de distribuição de cestas básicas para famílias carentes, né? Na área de estudo, nós temos o estudo das obras de André Luiz, nós temos estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, nós temos o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que hoje está assim, totalmente baseado no estudo do Livro dos Espíritos, com um grande número de obras complementares. E também estamos iniciando, acho que já está iniciamos esse ano de 2013, o EAD, que é Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Tanto o ESD quanto o EAD são da Federação Espírita Brasileira, né? O COEM, a origem dele é da turma de Curitiba, mas que também se tornou assim nacional, né? Foi muito bem acolhido, recebido muito bem pelas casas espíritas. Existem outros estudos, a própria Federação Espírita Brasileira tem o EEM, né? Que é Estudo e Educação da Mediunidade. Acho que é isso aí. Também é da Federação Espírita Brasileira, mas nós trabalhamos com o COEM, que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que foi elaborado por uma equipe de Curitiba, né? E porque nós sempre, como eu disse há poucos minutos atrás, nós sempre buscamos também no movimento espírita. A gente observa as experiências bem-sucedidas de outras casas espíritas, de outras regiões, de outros estados, né? Então nós vamos procurando sempre o melhor. É igual se faz aí no mercado normal, né? No comércio, na indústria, comércio, no mercado. A empresa, ela tem que também fazer uma pesquisa, né? Pesquisa de mercado, para procurar sempre oferecer o melhor, né? E nós achamos que na doutrina espírita, na casa espírita, também temos que procurar sempre o melhor, para servir melhor também, né? Para atender melhor, né? E esse sempre foi o nosso objetivo, né? Buscar atender bem as pessoas, através de recursos dinâmicos, recursos adequados, bem fundamentados, né? E
procurando assim não entrar em modismos, entrar em, né, alguma atividade que fuja do princípio da filosofia espírita, né? Nós não vamos aqui especificar nada, mas é uma linha que nós temos, né? E na parte de estudo, nós consideramos estudo, nós também temos reuniões de evangelho, todos os dias, às 8 da manhã, inclusive sábado e domingo, nós temos reuniões de estudo do evangelho e passe. À tarde, de segunda a sexta, às 14 horas. À noite, segunda a sexta, menos a terça, que é dedicada ao estudo da mediunidade, né? E nós também temos um estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, que são 12 volumes, e atualmente nós estamos pesquisando na Revista Espírita sobre magnetismo. Está sendo um estudo muito bom. É às quartas-feiras de manhã, das 9 às 10. Esse estudo é livre, quem quiser frequentar, pode frequentar. Muito bem, então no decorrer de 37 anos, que é o tempo assim que nós estamos mais vivendo, né? Sem menosprezar o que foi feito antes, desde 1931, né? Que de 31 a 49, o João Marcelino liderou, coordenou, né? Nós não vamos assim entrar em detalhes da biografia dele, porque já é muito conhecido, né? Mas então, com a dinâmica do COEM, nós implantamos alguns trabalhos novos, assim, mais atuais, né? Mas tudo dentro dos princípios kardecistas. Um livro que nós seguimos muito também é o livro Desobsessão, de André Luiz, que é um verdadeiro manual para reuniões mediúnicas, né? É um verdadeiro manual prático, porque ele vai explicando desde a estrutura da reunião, a função de cada um, né? Como se trata com as entidades, como se aborda, faz uma abordagem na doutrinação, enfim, ele detalhou tudo ali nesse livro. É um livro assim muito bom de se ler, né? É Desobsessão, de André Luiz. E então nós temos, nós falamos da área de estudo, né? Nós temos agora a parte prática. E vejam bem, esse estudo do magnetismo que nós estamos fazendo já há algum tempo, e com esse estudo agora da Revista Espírita, ficou muito claro que o magnetismo hoje é a parte prática da doutrina espírita, né? Porque veio a filosofia. Mas antes de chegar à filosofia, o século anterior foi o século do magnetismo. Ficou até com o nome de mesmerismo, por causa do Mesmer, que trabalhou muito com o magnetismo, né? E o Kardec vai falar do casamento, da união de espiritismo e magnetismo. Ele vai dizer que é uma coisa só, né? Que é uma ciência, são tão semelhantes que elas praticamente é uma coisa só. Só que, assim, a filosofia veio de um modo especial, né? E o magnetismo já
existiu de todo sempre também, né? Tanto as ideias espíritas contidas na filosofia, quanto o magnetismo sempre existiram, desde que o homem é homem, né? E então nós temos grupos de irradiação. Nós temos 6 grupos de irradiação. A irradiação vocês já fazem aquelas 5 fichinhas, né? Que vibra 2 minutos para cada paciente. Só que no grupo de irradiação, nós vamos dividir em 4 grupinhos de 5, totalizando 20 pacientes. A gente vibra para 5, né? Até depois foi aumentado mais 5, né? Mas para simplificar. E aí no intervalo a gente faz uma leitura rápida para despertar o pessoal, né? E esse grupo, essa atividade de irradiação é muito gratificante. Na verdade, tudo é gratificante, né? Tudo é prazeroso, porque nós estamos trabalhando para ajudar a pessoa, para ajudar no seu equilíbrio, na sua harmonia, encaminhar a pessoa, né? Ajudá-la nos seus conflitos, vamos supor, no caso de depressão, obsessão, síndrome do pânico. Vocês vejam que são situações conflitantes, são situações que sensibilizam a gente, né? Então, trabalhar para auxiliar essas pessoas, e muitos de nós que aqui estamos, também um dia nós já passamos por essa fase de ser atendido, né? De ser tratado. E nós mesmos, de vez em quando, a gente também vai para a enfermaria, né, Márcia? De vez em quando a gente também, porque a gente não é perfeito, né? De vez em quando tem os piripaque. Aí vai lá para a Márcia lá pedir para dar um passe. Né, Márcia? Então, gente, nós temos também o grupo de pronto-socorro. Pronto-socorro, ele começa no COEM, porque vai ter essas 5 fichinhas, é a reunião que vocês têm atualmente, acrescentada de manifestação mediúnica, que vai ser o ano que vem. Entenderam? Então, o pronto-socorro já começa no COEM. E quando termina o COEM, vocês continuam nesse tipo de trabalho ainda. 1 ano, 2 anos. E depois vai sendo encaminhado para grupos de desobsessão, grupos de socorro, né? E depois nós temos um grupo de socorro, que aí já começa um tratamento mais específico. Embora o socorro, em relação à desobsessão, tenha a característica de ser de casos mais brandos, né? Aí a gente coloca 2 fichas nesse grupo de pronto-socorro. 2 fichas para ser tratada especificamente, né? Então, terminou lá a leitura, a vibração das fichas, o dirigente fala, agora nós vamos fazer o tratamento de fulano de tal. Então, é só para aquela pessoa, com comunicação, usando a mediunidade, né? E depois nós temos o grupo de desobsessão, que são para casos mais graves, né? Casos mais graves. E atualmente nós temos 12 grupos de desobsessão, né? Houve época em que a gente, quando nós mudamos para essa casa aqui, que era maior, né? A gente veio de uma casa bem menor, tinha só 2 salas. Hoje aqui tem 7.
Então, nós demos um arranque assim e formamos vários grupos. Mas hoje nós só estamos dando manutenção nesses grupos. E a manutenção é feita com os elementos que vêm pelo COEM, né? O COEM nosso não para, e não pode parar, né? Nós temos também uma atividade de atendimento fraterno. No atendimento, nós recebemos a pessoa, nós vamos ouvir a pessoa, ouvir o seu problema, ouvir as suas queixas, ouvir os seus conflitos, sua dor, né? Preenchemos uma fichinha, passa para o computador e depois nós vamos fazer uma triagem. Nós temos atualmente 3 triagens. Segunda, quarta e sexta. Então, em cada triagem a gente analisa 35, 40 pessoas. E a gente trabalha com 2 médiuns. Esses médiuns, a gente lê o nome, a idade, o motivo, e eles vão receber a indicação por intuição. Por intuição. O que é para fazer? Se é para fazer irradiação, pronto-socorro, socorro, desobsessão ou passe magnético. Passe magnético a gente fala, porque todo passe é magnético. Mas é para diferenciar do passe comum que é feito só no coronário. Quando a gente fala passe magnético, a gente aplica em vários centros de força. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, básico, né? E aí já é um atendimento específico para essa pessoa, são 10 passes, e também é indicado na triagem pelos mentores, né? Ele é indicado na triagem pelos mentores. Então, não tem assim, esse passe, não é um passe assim de a pessoa fazer fila aí para. Existe uma fila, lógico. Mas não é assim, a pessoa que chega aqui na hora já pedindo passe. Por quê? Porque tudo que a gente atende vai ter que seguir esse caminho da triagem, dessa avaliação, em conjunto com a espiritualidade, né? E assim, esses são os nossos trabalhos aqui na casa, né? Nós falamos da parte de estudo, falamos da parte prática, falamos das faixas etárias, né? Falamos do atendimento espiritual e do material, né? Então, é isso que está aguardando e contando com vocês para fortalecer aqui as fileiras, né? E também fazer parte aqui desta comunidade, deste grupo de luz e de amor, né? Que em nome de Jesus e com o auxílio da espiritualidade, nós vamos seguindo, procurando sempre servir as pessoas, né? E nós podemos dizer que sempre nós estamos procurando assim a sintonia com a direção espiritual. Nós temos também uma reunião da comissão doutrinária, né? Para analisar assim, alguns problemas que vão surgindo, né? Aí tem a participação também dos mentores. Nós temos aqui para os trabalhadores, esse tratamento é só para trabalhador, que a gente chama de terapia de amor. Porque nós fazemos questão assim, de dar
uma assistência prioritária aos trabalhadores. Porque como nós precisamos do trabalhador, né, ele tem que estar bem. Então, se tiver algum probleminha, alguma dificuldade, ele também vai ser tratado, né? O tratamento é terapia de amor. A pessoa fica diante de 2 médiuns e um doutrinador, né? E aí, geralmente são de 3 a 10 sessões. Aí, as comunicações ali que vão surgir são todas relacionadas com ele, né? A espiritualidade só permite que seja feito para trabalhadores. Talvez porque já esteja mais ambientado, né, com o trabalho mediúnico, e não vai se assustar. Porque você vem aqui uma pessoa de outra religião, se fazer um trabalho desse, ela não vai ter condições, né, ela não vai ter, ela vai se desequilibrar, né? Não vai querer, não vai aceitar. Então, como o trabalhador está acostumado a lidar, né, dentro da mediunidade, é permitido só para os trabalhadores. Então é isso que nós tínhamos a dizer para vocês, né? Nesse final aqui dessa primeira etapa do COEM, resta ainda algumas aulas, né? E nós vamos passar a palavra para a Sueli novamente.